Glória a Deus. Amém. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tantos que estão aqui presencial, como os irmãos que estão online. Aqui quem vos fala é a irmã Carol. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua tarde. Hoje é dia 11 de julho de 2024 já, meus irmãos. Como tá passando rápido, né? A gente piscou o olho, nós já tá na metade do ano já, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Aonde quer que você se encontre, onde quer que você esteja nesta hora, receba a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, o intuito aqui neste canal, nas vias, né? Nas vias sociais, YouTube, Facebook. O meu intuito aqui, irmão, é pregar a palavra de Deus, é levar o evangelho, é levar a mensagem de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, antes de ele ascender aos céus, ele deu um recado aos seus discípulos, ele deu uma comissão aos seus discípulos. E qual foi a mensagem que Jesus deixou? Jesus, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas preguem a minha palavra. Façam discípulos de todas as gentes, façam discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Jesus ele ascendeu ao Pai, mas ele deixou a ordem, ele deixou a comissão, a missão de levarmos a palavra dele. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o tempo oportuno para poder levar a palavra de Deus. Então, tanta gente cobrando as mensagens, cobrando a live. O próprio Deus falando: filha, eu dei recursos para pregar a palavra. Então, irmãos, vamos aqui fazer o que Jesus quer, que é pregar a palavra de Deus. Compartilha, se inscreva no canal, faça a sua parte, me ajude a levar a palavra de Deus. O meu intuito aqui não é fama, não é reconhecimento, não, é levar a palavra de Jesus. Amém? A palavra qual o Senhor Jesus nos deu se encontra no livro de Daniel, capítulo 5, que diz assim, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo de número 25. Meu Deus. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reinado e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui, e versículo 31, para ficar completo. E Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que Daniel, ele foi... Vem daqui, irmão, Wi-Fi. Glória a Deus, voltamos. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que o profeta Daniel, ele foi chamado pelo rei Belsazar para interpretar uma escritura a qual um dedo que apenas o rei tinha visto, ou seja, viu o dedo escrevendo na parede uma mensagem. E naquela mensagem era uma mensagem de Deus. Porém, mensagem de Deus não é qualquer um que interpreta. Mensagem de Deus, Deus ele só conta suas mensagens. Deus, ele só passa o seu segredo para quem tem intimidade com ele. Tanto é que procuraram os sábios, procuraram os magos e ninguém sabe interpretar o que queria dizer aquela mensagem. Até que alguém se lembrou de Daniel e falou: olha, rei, eu sei de uma pessoa, eu sei de um homem, e este homem ele serviu ao rei Nabucodonosor. Este homem, ele foi fiel no tempo de Nabucodonosor, e o nome dele é Daniel. Eu sei onde ele mora e eu vou buscar ele. E o rei falou: então vai, busque ao rei, busque a esse profeta. E a palavra de Deus fala que o profeta Daniel, ele interpretou
louvado seja o nome do Senhor, ele interpretou a mensagem de Deus escrita na parede. E a mensagem não foi boa. A mensagem foi uma mensagem de juízo para aquele rei. Mas para que a gente possa entender o porquê que Deus ele mandou essa mensagem para o rei, nós temos que entender o contexto. O contexto inteiro fala o quê? Que o rei Belsazar, ele foi dar uma festa. E nesta festa que ele foi dar, ele tinha o quê? Tinha ostentação, tinha os convidados mais poderosos do reino, ali tinha as concubinas, ali tinha as mulheres, as dançarinas dançando. Até então, Deus não tinha escrevido nada. Não tinha nenhuma mensagem para Belsazar ali na parede. Só que a história vai nos dizer que o rei, ele começou a beber. E quando o rei começou a beber, começou a se embriagar, ele teve a triste ideia de alguém ir lá nos tesouros real e pegar os utensílios do templo da casa do Senhor. Porque o rei que antecedeu a ele, a saber, Nabucodonosor, ele tinha saqueado Jerusalém. E quando o rei saqueou Jerusalém, o rei Nabucodonosor, ele pegou todos os tesouros de Jerusalém, toda a riqueza de Jerusalém, e invadiu o templo de Salomão e levou todos os utensílios sagrados do templo, juntamente com ele, com o povo judeu que foi cativo, foi escravizado para a Babilônia. E um desses que foi cativo foi o quem? O profeta Daniel. Só que o rei Nabucodonosor, ele deixou guardado esses utensílios. Ele deixou escondido, ele deixou no tesouro real, ele não mexeu, por quê? O rei também sabia que aquilo era sagrado, mas o rei não mexeu. E Belsazar, quando ele se embriagou, ele teve a triste ideia de mandar buscar os utensílios da casa do Senhor. E quando ele buscou os utensílios da casa do Senhor para se embriagar, aí, meu irmão, Deus ele mandou essa mensagem na parede. Meu irmão, há diversas recomendações na palavra de Deus para não bebermos. Alguém fala assim, ah não, o crente só fica batendo na tecla que não pode beber, irmão. Se você for procurar um versículo na Bíblia que fala assim sobre bebida, fala assim, ó, não beba, explicitamente falando, não tem. Mas você vai ver várias recomendações para você não beber. O apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele falou assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas embriaguei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, irmãos, os filhos de Araão, sobrinhos de Moisés, eles eram sacerdotes. E esses sacerdotes, eles foram beber. E além de beber, eles foram servir sacrifício ao Deus de Israel. Eles foram fazer as atividades sacerdotais deles embriagado. E a Bíblia fala que Deus, ele mandou um fogo do céu e consumiu aqueles sacerdotes. E eles morreram perante o Senhor. E detalhe, Deus falou ainda que não era para o pai deles chorar. Deus falou assim para Arão, não chora pelos seus filhos, porque eles morreram, mas eles morreram sabendo que era errado entrar na minha presença, de qualquer maneira. E ali eles caíram duro. Aí alguém fala assim, ah, vamos tirar a parte religiosa, porque tem gente que fala assim, ah, tudo esse negócio de crente é religiosidade, então vamos pro Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, eles falam que não é, eles recomendam você não beber, porque beber te causa problemas de saúde, pode te dar uma cirrose. A pessoa, quando ela tá bêbada, em Provérbios fala, não se demora no vinho, não fica no vinho. Por quê? Porque se você ficar no vinho, você vai falar coisas que você vai se arrepender depois. Você vai fazer coisas que vai se arrepender depois. Uma pessoa, quando ela bebe, ela não pode nem dirigir um carro. Por quê? Porque quando ela dirige um carro bêbado ou bêbada, ela tá assumindo o risco de cometer um acidente, de matar alguém, ou até mesmo de se matar num acidente porque tá bêbado. A possibilidade de ter um acidente é maior, porque a pessoa, ela perde o reflexo. Tem gente que fala assim, não, fulano é tão legal, mas quando aquela pessoa bebe, ela faz coisas que até o diabo duvida, que até Deus duvida. Aquela pessoa é quieta, mas quando ela bebe, ela fala palavras que ferem, que machuca, porque a pessoa usa da bebida para pôr para fora aquilo que tá dentro.
Então, irmão, quantos e quantos casos a gente não vê de tragédia? Quantos casos a gente não vê que acontece no final do ano ou que acontece em festa? Porque a pessoa bebeu demais, falou o que não devia, fez o que não devia, se estranhou com outra pessoa e cometeu besteira, fez besteira. E tem coisas que a gente faz na nossa vida que não dá pra voltar mais atrás. Tem coisas que não dá mais, que depois de feito não tem como desfazer aquilo. Então, este foi o pecado de Baltazar. Ele bebeu e foi mexer naquilo que não deveria mexer. Irmão, pode ver que quando Belsazar ele tá bebendo, tem alguma mensagem pra ele? Nada. Deus escreveu alguma coisa na parede? Nada. Deus não escreveu nada. Deus não falou nada. Sabe por quê? Enquanto você só tá vivendo a sua vida, saiba de uma coisa, que nós temos um Deus que ele é juiz. Jesus, no livro de Apocalipse, ele fala assim, que ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, o alfa é a primeira letra do alfabeto em grego. O ômega é a última letra do alfabeto em grego. Ou seja, Jesus é o começo e Jesus ele é o meio e ele é o fim. Quem não se acertar com Jesus lá no começo, pode ter certeza que vai se acertar com Cristo no fim. Por que que eu e você estamos aqui hoje? Porque nós estamos se acertando com Jesus aqui no começo. No alfa, olha Jesus, eu reconheço que sem ti eu não posso viver. Eu reconheço que sem ti a minha alma vai para o inferno. Eu reconheço que sem ti eu não consigo, o Senhor me convenceu, eu preciso de Jesus. Você já está se acertando com Jesus aqui, ó, no começo. Agora, quem não quiser se acertar com Jesus no começo agora, vai se acertar com Jesus na onde? Final. Lá no final. No final, você vai se acertar com Cristo. Não tem pra onde correr. Se não for no começo, pode ter certeza que vai ser no fim. Se não for pelo amor, pode ter certeza que vai ser pela dor. Se não for enquanto você viver do outro lado, pode ter certeza que vai vir a colheita daquilo que você plantou. Ah, eu não quero Deus em vida. Então pode ter certeza que do outro lado, o bichão vai estar lá do outro lado. Esperando a pessoa do outro lado. Infelizmente, irmão, essa é a realidade. Jesus chama a gente para pregar a palavra. Não adianta querer passar a mão no pecado. Não adianta não querer pregar a palavra. Ai, que eu vou magoar. Ai, que a pessoa vai se ofender. Não, irmão, nós temos que pregar a palavra como ela é. Ensinar do jeito que Deus ele ensinou. E que amor é esse que ama e não fala que tem a salvação eterna, que tem a condenação eterna também. Irmãos, vocês que estão aí no Facebook, me dá um oi aqui, porque tá dizendo que tá com uma conexão lenta. Se tiver falhando aí, vocês me avisam aí, por favor, porque aqui tá me aparecendo que tá lenta. Então, enquanto Baltazar, ele não mexeu naquilo que não era de Deus, Deus, ó, eu tô te observando, você tá vivendo a sua vida do jeito que você quer, você não me quer aqui no alfa, você não me quer aqui no começo, lá no final eu vou me acertar com você. Só que Deus ele não falou nada. Enquanto a pessoa, irmão, estiver vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, Deus ele não falou nada. Só que quando Baltazar, ele tem a triste ideia de mexer naquilo que é de Deus, Deus ele se levantou do trono. E Deus se levantou do trono, irmão, irado, e começou a escrever na parede. Menê, menê, tekel, Pérez, Farsim, pesado forte na balança e achado em falta. Paz do Senhor, missionária Rita. Alguém me escreve aí do outro lado se tá conseguindo ouvir a live, por favor, que aqui tá me dando conexão lenta, então eu não sei se tá chegando aí do outro lado da mensagem. Alguém me escreve aí, por favor. Se alguém estiver ouvindo, se não estiver cortando, fala assim, ó, não está cortando, por favor. Então, meus irmãos, Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ele tem compromisso com a palavra dele e com aquilo que é dele. Irmão, Deus se levantou do trono e detalhe, o vaso, obrigada minha querida, tá ótima, obrigado, Deus abençoe. Detalhe que o vaso, ele não estava mais em Jerusalém. O vaso era de Deus, mas estava na Babilônia. O vaso, os utensílios, era de Deus, mas não estava mais em Israel.
Mas sabe o que acontece? Alguém pode até falar assim: ah, tá desviado. Ah, cantava, pregava, adorava, me doutrinava, agora tá no mundo. Ei, eu posso falar uma coisa, pode até estar no mundo, mas esse vaso ainda é de Deus. Deus ainda tem promessa. Não é porque tá no mundo, não é porque tá na Babilônia que ainda não tem dono. Ei, os vasos era de Deus e Deus, ele se levantou quando alguém foi tocar. Então, meu irmão, o que a gente aprende? Não toca naquilo que é de Deus, não toca nas pessoas que é de Deus, não toca nas coisas que é consagrada a Deus, não toca, irmão, porque quando a gente toca naquilo que é de Deus, irmão, o preço é grande. Se tem uma coisa que a gente vai pesar, quando a gente tá pesado, a gente vai na balança, a gente quer o quê? Que nossos quilos estejam menos, né? Que a nossa massa esteja menos. Fala, ai meu Deus, vou ali me pesar, eu quero que esteja menos. Quando a gente tá numa balança,